E aí, Belê Podcast. Acende-se as luzes para mais uma edição do podcast E aí, Belê. Hoje a gente vai bater um papo com o Júnior Silvestre, o Júnior da Lucro, falar um pouquinho sobre consórcio, para que você possa entender um pouquinho sobre consórcio, mas falar também sobre esse case de sucesso aqui em Tenente Portela, que é a Lucro Consórcios, que tem se destacado muito nos últimos anos, demonstrado ali uma capacidade incrível de captação de clientes e resultados que, quando são colocados lá nas redes sociais, o pessoal pergunta, mas de onde saiu, né? Tanta gente, né? Esse mês fechamos 5 milhões, esse mês fechamos 6 milhões em consórcio. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Júnior. Júnior, primeiramente, bem-vindo ao nosso podcast. Que bom ter você aqui junto com a gente. Muito obrigado, boa tarde a todos aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Júnior, vamos falar um pouquinho sobre tu. Nasceu aqui em Portela, como é que é a tua história? Sim, cara, eu sou portelense nato, nasci aqui, trabalhei muitos anos no comércio, trabalhei em financeira, né? Trabalhei em despachante e após isso trabalhei na Lucro, que é onde eu trabalho até hoje. Então, sou portelense nato ali e sigo e permaneço e pretendo ficar muito tempo ainda por Portela. E teve aqui também tinha um contato, um destaque bastante do futebol, né? Isso, cara, também tive a minha época boa do futebol, a época dourada que eu brinco, né? Mas essa mais passou agora mais porque no escritório, na empresa, né? Acabou que o futebol ficou meio de lado, mas ainda assim competimos em competições regionais. Virou um burocrático. Exatamente. Hoje é mais um esporte para nos divertir, né? Para relacionamento, né? Mais nesse sentido. Vocês chegaram a ter uma tentativa de trazer o futsal profissional aqui para dentro de Portela, por iniciativa própria de vocês, né? Teve esse período, né? Tivemos, cara, desde a época da PF, né? Na época o Jean e o Marcos tentaram primeiramente. Depois a gente tentou reativar com o Atlético. Mas a gente sabe que é um pouco difícil também, né? Onde só precisa de muito apoio. Muito apoio, muitas pessoas. Então acabou que todo mundo se envolveu no próprio negócio. E o futebol ele demanda tempo, organização. E como a gente não tinha muitas pessoas ao redor para auxiliar, a gente acabou optando aí por deixar esse objetivo talvez mais para o futuro. Mas acredito que ainda está no objetivo de algumas pessoas e tem importância. Portanto, tá ficando para trás, né? Nesse sentido, né? A gente teve já Viraguaí disputando o profissional do futsal, Palmitinho consolidado, Três Passos consolidado, Frederico e Severino nem se fala, né? São cases absolutamente consolidados do futsal. E Tenente Portela acabou ficando no meio do caminho, né? O Portela acabou ficando no meio do caminho, né? É. Mas a gente percebe que tem muitos atletas ainda tendo Portela Isso. que competem para fora. Que vão jogar nesses clubes de fora, Exatamente. né? Tanto é que o meu sócio, o Gia Bassani, é goleiro profissional, está lá no time do Palmeiras das Missões. Então a região está muito fortalecida no futebol. Portela acabou ficando um pouquinho para trás. A gente sabe que não é fácil, mas precisa querer, precisa fazer e precisa acontecer. Precisa de uma junção de apoios bem significativa, né? Não é só a vontade, né? Exatamente. Além da vontade tem que ser um apoio bem significativo, tanto do comércio local quanto do poder público, né? Né? Enfim, até hoje até muitos times estão conseguindo jogar pela questão do poder público estadual. Então, tudo isso é incentivos que necessitam ter para dar certo. Tem que ser um projeto bem amplo. Bom, vamos falar de consórcio? Bora. Vamos lá? Como é que nasceu como é que nasceu a Lucro Consórcio? Como é que surgiu essa iniciativa da Lucro? A Lucro como é que funciona assim? Como é que é a gente fala assim, a Lucro, a HS, como é que é esse brinco todo aí? Na verdade, a HS Consórcios é uma empresa do Grupo Erval aqui do Rio Grande do Sul. A HS é uma empresa que está há 32 anos no mercado de consórcio, então já está uma marca consolidada, né? Como que iniciou a Lucro? Para te explicar melhor. A Lucro é uma corretora autorizada da HS Consórcio. A gente tem, né, o poder de trabalhar com a marca da HS, né, o produto consórcio da HS. E a Lucro surgiu, cara, eu pesquisando formas para mim comprar meu carro sem tentar pagar juros. Então, assim surgiu a Lucro. Entrei em contato com o pessoal de fora, o pessoal me explicou sobre consórcio. Acabei adquirindo meu consórcio e foi aí que surgiu a ideia de trazer essa ideia para Tenente Portela. Eu já tinha feito consórcio também com banco e tudo mais, mas eu vi na Lucro, na HS, um potencial gigantesco, principalmente por ter a possibilidade de o nosso cliente pagar a meia parcela até a contemplação, que foi o que me encantou na época que eu fiz, então foi aí que tive a ideia, né, juntamente com o Gia, de trazer a Lucro Consórcios para Tenente Portela e para a região. Como é que foi essa caminhada da empresa até aqui? Como é que tu caracteriza essa caminhada da empresa até o momento que a empresa se potencialmente? Cara, a caminhada a gente sabe que não é fácil, né? No primeiro momento, a gente tem que correr atrás, divulgar, enfrentar alguns nãos, porque infelizmente tem pessoas que antigamente trabalharam o consórcio na nossa região da forma errada, né? Então, no primeiro momento é o desafio.
Mas depois que tu começa a demonstrar como funciona o produto, entregar contemplações, ajudar os clientes a realizar ações, se torna muito mais fácil, né? Então, hoje, posso dizer que a gente se sente realizado. Até nós tivemos agora, no final de semana, em Bento Gonçalves, na 15ª convenção da HS Consórcios, na qual a HS premiou 160 corretores, no total de 1.150 que tem ativos hoje a nível Brasil, e nós ficamos dentro do top 60. Então, isso demonstra que o nosso trabalho vem sendo construído de uma forma muito correta e muito sólida aqui na região de Tenente Porteal. Deixa eu te perguntar, hoje o case de sucesso da Lucro você tem a Tenente Portela, Frederico, aí tem mais um projeto É, em Brasília, como é que na está essa? verdade, a Lucro, que eu e o somos sócios hoje, a gente tem unidade física em Tenente Portela e Frederico, mas a gente atende toda a nossa micro-região como fora, né? Fora do estado, a nível Brasil, hoje nós não temos um delimitador para poder atender. Então, hoje nós temos clientes do Mato Grosso, clientes de Goiás, clientes do Rio Grande do Sul, Paraná. Então, a gente atende toda a grande região a nível Brasil. Mas o foco realmente está aqui na nossa região, né? Buscar apresentar para o nosso cliente é mais ou menos nesse sentido. De maneira simples, o que que é o consórcio? Consórcio, Jonas, é a maneira de tu guardar um dinheiro por mês pensando em adquirir um bem sem tu precisar pagar juros. Eu sempre falo, quando a gente fala em consórcio, muitas vezes o cliente ele faz a ideia do tempo. Ah, mas o consórcio pode demorar. Mas eu já mudo a tua pergunta. Hoje, se for comprar um carro, que maneira que você tem para comprar esse carro? Ou é à vista, muitas vezes a gente ou não tem ou não quer descapitalizar, ao mesmo tempo que não quer pagar tanto juro nesse seu veículo, pagar 2 vezes mais. Sabe que guardar na poupança se torna difícil, porque o brasileiro não tem a cultura de guardar. Então, o consórcio, por ter um boleto mensal, por não ter juros, é uma forma de tu ir guardando mensalmente, só que todos os meses tu tem a possibilidade de ser contemplado. E aí tu tem o poder de compra à vista, mas não precisou descapitalizar e não precisou pagar juros. Então, o consórcio hoje é uma maneira de comprar o teu bem, de realizar teus sonhos sem pagar juros para ninguém. Uma poupança com já com O um objetivo planejamento. pré-definido. Exatamente. É, como é que funciona assim hoje eu quero fazer um consórcio, eu chego lá, como é que tu me explicaria, de fato, assim, para o público consumidor, que o consórcio é um investimento, por exemplo, são investimentos diferentes, mas depois muita comparação com o financiamento. Como é que funciona esse processo todo? Na verdade, o nosso principal ponto no escritório hoje é entender qual que é a demanda do cliente. Do quê? Porque o consórcio, ele é para todos, mas nem todos servem para o consórcio. Uhum. Tem clientes que buscam bem necessidade imediata. E o consórcio é o quê? É um planejamento. Então, primeiro ponto, nós temos que entender o que o cliente quer. Essa comparação de consórcio e financiamento, muitos usam, mas eu não gosto de utilizar, porque cada um tem sua finalidade. O financiamento ele é bom para quem tem necessidade de comprar o bem amanhã. Imediato. Exatamente. Então, ele vai atender esse cliente. Agora, o consórcio é a forma de você não pagar juros, ou seja, uma forma de você se planejar. Então, quando a gente chega no cliente, nós precisamos entender qual o perfil dele e entender se ele está apto a ser nosso cliente ou não. Ele não tem juro mesmo. Tipo, tu Não. faz 400 e ao final vai ter pago Na 400? verdade, o Como é que consórcio, funciona? o que que paga, Jonas? É uma taxa administrativa. Uhum. Por exemplo, vamos fazer um custo anual. Financiamento hoje vai trabalhar com uma taxa aí de 13% ao ano, Uhum. com a realidade de hoje. O consórcio vai te custar 1,2%. Então, é uma diferença gritante nesse sentido. Sim. Para ter noção, hoje o consórcio imobiliário da HS Consórcio, a gente trabalha com uma taxa administrativa no prazo total, que pode chegar até em 240 meses, de 22%, mais 1% de fundo de reserva. Então, isso subdividido em todos os meses, dá uma parcelinha X que é para quê? Para a administradora poder administrar os grupos e garantir as contemplações. Então, não existe nenhum comparativo de juro, é Sim. somente taxa administrativa. Se o cara é contemplado, como é que é esse processo? Eu fiz o consórcio, 6 meses depois eu fui contemplado. Bom, eu fiz o consórcio sei lá, 200 mil, tô pagando 600 e pouco, mais ou menos isso, né? E eu paguei lá 10 parcelas, 100 mil e pouco, 7 mil reais, e já fui contemplado. Como é que funciona esse processo todo? Depende de qual tipo de carta você adquiriu. Hoje, para ter noção, a HS Consórcio trabalha com cartas de veículos, Uhum. cartas de imóveis, que seria para toda a questão imobiliária. Uhum. E dentro delas existe um cliente que é o investidor, que é o cliente que paga a parcela, mas não com a ideia de utilizar. Ele paga com a ideia de revender e trabalhar com a lucratividade. Então, quando o nosso cliente, por exemplo, de veículo contempla, ele tem um crédito disponível para comprar o veículo em qualquer lugar do Brasil, seja de revenda, seja de pessoas físicas. Qual que é o nosso papel, além de vender? É fazer todo o processo administrativo, desde pré e pós-contemplação. Então, quando o nosso cliente contempla, ele vai escolher o carro que ele quer comprar, ele vai nos direcionar e a gente vai fazer todo o processo de contemplação até a entrega.
Tanto é que se o pessoal olhar no seu Instagram, tem muito vídeo de cliente que já com o carro entregue, já com o seu próprio imóvel, recebendo a lucratividade da venda da carta contemplada. Então, o nosso processo dentro do escritório, ele é bem amplo, né? Venda e entrega. Então, o que a gente foca com o nosso administrativo, que o mais importante não é nem a venda, é quando o cliente contempla e realmente, né, tendo o objetivo que ele tinha, realizar o sonho. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte cenário assim. Eu faço lá um consórcio para comprar um veículo, tá? E aí eu não sou o mais sortudo do mundo, não sou contemplado naquele. É rápido, demora lá para me contemplar. Eu paguei 75% do consórcio para contemplar. Naquele momento a vida já deu os seus juros que tinha que dar, eu já não quero mais esse veículo, não quero mais comprar veículo. Eu tenho acesso a esse dinheiro? Como é que funciona? Como é que funciona, Agnes? Quando tu contempla um consórcio, o primeiro momento é o quê? Se existir um saldo devedor, ou parcelas a ser pagas, você vai ter que alienar um bem para poder usufruir daquele dinheiro. Por quê? Porque aquele teu bem é a garantia da administradora que tu não vai parar de pagar amanhã, ou que se você parar, a administradora tem aquele bem como garantia. Porque senão se torna um negócio totalmente inviável. Agora, tem clientes que, quando contempla, eles optam por deixar o crédito contemplado, que é aí que vem um grande ponto, uma grande sacada do cliente investidor. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o cliente contratou uma carta de crédito de 200 mil. Tá? Ou ele vai investir nessa carta de crédito imobiliária a R$ 615 por mês, a meia parcela. E daqui 10 meses esse cliente foi contemplado por sorteio. A primeira opção que ele tem é utilizar os 200 mil para comprar um bem, mas ele não quer. Ele decide vender a carta contemplada para nós. E essa carta de R$ 200 mil que ele vai me vender, que ele investiu 6.150, ele tem um poder de venda de R$ 40 mil. Então, ele teve de rentabilidade aproximadamente 33 mil e não teria mais parcelas a pagar. Então, esse é o consegue ponto. fazer esse. Exatamente. Esse é o ponto do cliente investidor. Por quê? Porque essa carta que esse cliente me vendeu, eu vou repassar para quem? Para o cliente que não se organizou e precisa do imóvel dele amanhã. Entendi. Então, se ele botar no papel financiamento versus carta contemplada sempre vai ser mais lucrativa. Agora, tem o cliente que não quer vender a carta contemplada porque ele sabe que daqui 1 ano, 2 anos, pode aparecer uma nova oportunidade. O que esse cliente pode fazer? Ele pode deixar o crédito dele contemplado, onde ele fica tendo um rendimento mensal sobre o crédito contemplado de 90% do CDI. E aí que vem uma sacada. Porque nesse exemplo que eu citei dos 10 meses, o cliente tem investido 6.150. Só que ele vai ter um rendimento de 90% do CDI sobre os 40. sobre os 200 mil. Sobre que os ele tem a 200. carta Da carta contemplada. Então se torna juros sobre juros. Então tem muito cliente que hoje, com a Selic a 15%, está deixando o crédito contemplado para gerar uma previdência privada. Então o consórcio ele é muito amplo, né? Sim. Tu trabalha com a minha parcela, né? Isso. Até a contemplação. Vamos lá, a parcela é de 1.200, tu paga 600 até a contemplação. 615. 615, né? Quando tu é contemplado, aí a partir daquele momento passa a pagar os. Depende. Aí esse é o. Ainda a HS tem essa possibilidade. Para tu entender melhor, Jonas, o que foi criada a meia parcela? A empresa criadora da meia parcela foi a HS Consórcio. Muitas pessoas procuram consórcio porque pagam aluguel, para quem quer comprar seu primeiro imóvel. Pagar o aluguel mais a parcela cheia do consórcio acaba dificultando para muitos. Então a HS percebeu que se nós fizer a meia parcela até o cliente contemplar, vai possibilitar que ele siga morando de aluguel e ele consiga fazer o planejamento. Então, como que funciona? Quando o cliente contemplou, se ele decidir comprar o bem dele, Ele não precisa pagar aluguel. ele não precisa pagar aluguel, então ele vai poder arcar com a parcela cheia. Mas se ele não quiser pagar a parcela cheia, ele simplesmente pode reduzir o crédito. Nesse exemplo da carta de 200 mil, ele pode optar por pegar R$ 100 mil E continuar pagando e isso. seguir pagando a meia parcela, ou pegar 120, 150, 180. E a parcela vai ser ajustada de acordo com a. Então, quem decide se vai pagar a parcela cheia ou vai seguir pagando a meia parcela é o cliente. E ainda tem um ponto: se o cliente contemplou, decidiu utilizar o crédito total para pagar a parcela cheia, como é que funciona, tá? Exemplo desses 10 meses que ele contemplou. Ele teria pago 10 metade de parcelas. Após a 11ª, ele vai começar a pagar a parcela cheia. E aquela metade que ficou pendente, desses 10 meses, ele pode descontar do crédito ou ele pode dividir em todas as parcelas seguintes. Ou seja, o cliente não vai precisar chegar e descapitalizar o valor para poder utilizar o crédito. Então, a meia parcela, ela vem realmente para auxiliar o cliente investidor a ter mais lucro ou possibilitar o cliente planejador a conquistar o seu bem de uma forma mais tranquila, com a parcela se torna no seu orçamento. Eu tava aqui com o pessoal da olhada aqui. Tem o site lá também, né? Isso. Acho que cuidar do programa. Só que eu estava olhando aqui. Só para nós fazer uma simulação bem rápida aqui, tá? Eu tenho aqui um crédito imóvel de 1,5 milhão, tá? Sim. A meia parcela sai 4.193, tá? Paguei 10 parcelas.
né? quase 50 mil lá. E foi contemplado. O meu CDI vai ser sobre esse 1,5 milhão. Se você deixar o crédito parado, sabe? E ele cobra esse valor da parcela? Ele cobra, só que Como ajuda. é que tá o CDI hoje? Hoje o CDI, né, ele Eu tá tô pensando assim, nós estamos pagando 90%, o HS paga hoje 90% do CDI. Isso estaria dando em torno de um pouquinho a mais que 1% ao mês hoje de rentabilidade. Se nós pegar ali 1% que seja, imaginando que essa Selic vai baixar daqui a pouquinho, cara, nós estaria falando de uma rentabilidade de 15 mil reais por mês. ou seja, pagaria parcela, sobraria. Exatamente. Só que a questão, Jonas, que eu preciso deixar claro, que esse rendimento, ele é sobreaplicado no teu capital. Ah, tu não tem saque. Então ele é juros Tá. sobre juros. O que isso significa? Aqui Se tu deixar o crédito até o final valorizando, tu vai ter 13 vezes mais de capital do que aquilo que tu investiu. é 1,5 milhão no primeiro mês, no segundo mês 1,5 milhão e 15, 1,5 milhão, entendi. Então é um juro sobre juro para o cliente realmente ter rentabilidade. Então, por isso que se torna muito. E aquela coisa, se o cliente, esse mesmo cliente teu, não quiser deixar, não quiser mais ter a parcela, ele simplesmente fala a operação da venda da carne contemplada. Eu vejo muito pessoal, os gurus da internet, não dá para cara acreditar, mas enfim. E eles falam muito assim de tu fazer isso para rentabilizar rápido, né? Aí os caras fazem um, depois eles pegam, com o tempo, esse um, eles dividem em 2 consórcios e eles vão fazendo vários braços. Como é que funciona isso? Tem um limite, por exemplo, assim, tem um limite de consórcio de acordo com o meu limite de renda? Como é que funciona esse? Na verdade, para tu fazer o consórcio hoje, tu não precisa comprar a comprovação de renda, né? Não precisa. Não, porque é um planejamento de renda da tua própria renda. O Sim. que acontece? Pós-contemplação, quando tu vai ter um saldo devedor, no caso do cliente que quer utilizar, isso sim precisa comprovar. Mas o cliente que vai trabalhar como investidor, ele não precisa de comprovação. Então, hoje não teria limite de cartas para ele poder adquirir. O que acontece? O cuidado que a gente tem que ter um pouco da internet é a questão que não é tão simples. Sim. Eu sempre digo que o consórcio ele é um projeto a médio e longo prazo. Mas se a tua contemplação ocorrer a curto prazo, tu vai ter muito poder de barganha. Mas o que acontece? A gente não pode esquecer que é um planejamento. E na internet, infelizmente, a gente às vezes vê casos de promessa de contemplações. Sim. E esse é um ponto que nós, do escritório de Portela, a gente busca sempre fortalecer com o cliente. Que se ele tiver paciência e principalmente a parcela não pesar no orçamento, esse é um investimento que ele pode ter muita rentabilidade. Aí sim, depois que ele tiver a primeira rentabilidade, geralmente o que ele faz? Ele pega aquela rentabilidade e joga numa aplicação tradicional que vai dar um retorno mensal. Esse retorno mensal já te ajuda a pagar mais uma carta de consórcio. E assim, tu vai começando a diversificar. Então é um projeto que, em Portela mesmo, tem clientes que têm mais de 10 cotas de consórcio ativo. Mas primeiro tiveram a primeira contemplada para ver como é que era aplicar. Então é um projeto que dá certo a médio e longo prazo. Júnior, acho que assim, uma pergunta que provavelmente todo mundo vai fazer é evidente que tu não faz um consórcio, seria muito inocente se você fizesse um consórcio de 220 meses, imaginando que tu vai torcendo ou contando que tu vai ser contemplado com 5, 6, 7, 10, até 15, 22 anos. Mas qual é que é? Tem uma média assim no Brasil? Vocês têm assim Na verdade, média não vai ter, Jonas, porque eu vou ser bem sincero contigo. Se eu te citar uma média, está sendo totalmente diferente, porque eu tenho escritório há 6 anos. Sim. Se eu tivesse escritório há 10 anos, a média seria outra. Sim, claro. Mas daí é um ponto que é muito importante citar, que hoje a HS Consórcio é uma das administradoras que mais tem forma de contemplação. O consórcio tradicional, que a maioria das pessoas conhecem, isso que eu sempre falo, nosso papel é chegar e apresentar o nosso, que tem muitos diferenciais. Por exemplo, hoje a HS tem 6 formas de contemplar. A primeira maneira tradicional é o sorteio. Aquele cliente que quer depender da sorte. Agora, hoje nem todo mundo quer depender da sorte. Sim. Aí vem os lances embutidos. A HS tem um diferencial de possibilitar ao nosso cliente que ele utilize desde a primeira parcela uma porcentagem da própria cota dele, sem tirar do orçamento, para buscar essa contemplação. Me expliquei. Exatamente. Então, por exemplo, hoje um cliente que contrata uma carta de crédito de 1 milhão conosco. Desde o primeiro mês, além do sorteio, ele vai poder pegar 30% do consórcio, assim, emprestado, e trabalhar com lance. Entendi. Sem tirar do orçamento dele. Se ele contemplar com esses 30%, simplesmente desconta do crédito. Então, ele vai ter um crédito líquido de 700 mil para utilizar. Ou seja, ele buscou a contemplação, não tirou nem um real do bolso dele, e agora ele vai pagar a parcela proporcional aos 700 mil. Enganando por lance na. Agora, se ele quiser contemplar a carta, se ele quiser vender a carta dele, ele mesmo utilizando um dinheiro que não era dele ainda, ele vai poder revender os 700 mil na porcentagem do 20%. Ele vende 700 mil na porcentagem. Exatamente. Mas aí que vem um ponto. A gente precisa também esclarecer qual que é a forma de contemplação. Todos do grupo têm essa possibilidade de ofertar. Então, como que eu vou escolher quem vai ser contemplado? Como que vai ser feito
na Assembleia é por aproximação do número sorteado. Então, vem um ponto. Eu, você e a Kelly completamente no consórcio hoje. Tá. O teu número é o 500, o meu é o 501 e daquele é o 502. E lá no sorteio da Loteria Federal, a cota sorteada foi a 499. Via de regra, quem que é o primeiro cliente a ser contemplado pelo lance embutido? O teu 500. Agora, o Jonas, nesse mês, ele esqueceu de pagar o boleto. Ele perdeu a possibilidade de contemplação. O Jonas pagou o boleto, mas não ofertou o lance. Perdeu a oportunidade de contemplação. Então, por isso que veio a parte da gestão da lucro. Mas daí o lance, eu ofereço um lance e se tu oferece um lance maior, fica pra ti ou Nesse lance, nesse isso caso não? Não pode? O limitador máximo é Ah, todo 30%. mundo coloca os 30% na A jogada. ideia é colocar todo mundo em pé de igualdade. Entendi. Exatamente. O que que é o controle? O número da pessoa, se for o próximo Uhum. do sorteio, e a adimplência dessa pessoa. Então a ideia é todo mês ir lá e fazer jogar os Por isso que 30%. hoje, o que que é o diferencial da Lucroca? Não perde nada, né? Não perde nada. É só um sorteio, vai pela sorte, né? O diferencial é o que? É a gestão. Uhum. Esse que é o diferencial. E aí vem um ponto. Agora, no mês de janeiro, nós contemplamos 10 clientes no Uhum. nosso escritório. 9 contemplações foram pelo lance embutido. Uhum. Então, não foi o número deles que foi sorteado, mas por eles estar pagando um consórcio em dia, eles tiveram o benefício de ficar pé próximo e buscar o Até que dia que é? sempre até o dia 10. Tá bom, amanhã eu já te digo. E aí, Jonas, a HS tem mais 3 possibilidades de contemplação sem gerar orçamento, Uhum. que daí são diferenciais da HS. Quando o cliente chega na parcela 6, se ele estiver pagando em dia, nós vamos ativar o primeiro lance de fidelidade do cliente. Ou seja, já disse fidelidade porque o cliente é fiel, está pagando em dia. Uhum. Onde ele só vai concorrer contra quem também pagou as 6 parcelas. Ah, só com os que tem 6. Então, dali a gente fala o que, cara, quem desse grupo pagou as 6 parcelas? 300 pessoas pagaram, então, assim, mês, somente essas 300 vão concorrer nesse gás. Onde ele também só vai ofertar uma porcentagem da própria carga. Na parcela 12 acontece a mesma coisa. Você daí só pontuar quem pagou as 12 parcelas. E na parcela 18, a mesma situação. Então, o que a HS criou? Mas o cliente tem que procurar vocês para fazer essas. A gente já busca deixar tudo esclarecido na reunião Ah, entendi. e a gente já deixa automatizado. Uhum. Por quê? Porque o cliente pode esquecer. Então, por isso que hoje o papel da Lucru é realmente a gestão. Uhum. A venda é fácil. Porque eu vejo assim, eu vejo muito assim, as pessoas fazem, no meu caso também, né? Sim, Eu fiz, chega lá o boleto, eu pago o boleto e eu esqueço, né? exato. E por isso que a gestão é toda feita por nós. Gestão de lance, gestão da assembleia, é tudo feito por nós, justamente para o nosso cliente não esquecer. Entendi. E isso, cara, é sucesso. Por quê? Porque se o cliente tiver que fazer no dia 10 o pagamento e ainda tentar acessar o aplicativo e ofertar o lance, tende a esquecer. Aí tu já pensou deixar de ser contemplado porque esqueceu? Sim. E aí não posso esquecer, né, de trabalhar com o lance livre. O que que é o lance livre, Jonas? Esse é direcionado para quem quer adquirir. O cara quer comprar o carro, quer comprar a casa e está com um pouco mais de pressa. Nesse caso, a gente pode trabalhar com o lance livre, que nós chamamos de leilão. Esse todos os administradores de conforto do Brasil têm. Sim. Que é o quê? Quem ainda mais leva, que é aquilo que me perguntou antes. Tá, mas se eu ofertar mais, eu vou levar? Nesse lance livre, sim. O que que nosso escritório faz hoje? Uma gestão de análise do grupo, onde nós direcionamos para o cliente qual foi a porcentagem dos 3 meses anterior que está sendo ofertado. Uhum. Então, a gente consegue trabalhar com essa realidade. Deixa Claro, eu te fazer você uma pode... pergunta bem boba, assim, ó. É, eu tenho lá um consórcio de 1 milhão lá que nós estávamos falando de 1 milhão. E eu quero dar um lance lá de 300 mil, tá? E eu ganho o consórcio. Tipo, eu pago esses 300 mil para liberar a carta de crédito. Exatamente. E ela vem com 700 mil? Não. Ela vem com 1 Tu milhão. ofertou só os teus 300 mil de recurso próprio, Sim. sem utilizar na área da própria carta. Uhum. Tu vai pagar o teu boleto dos 300 e esse valor vai abater o teu saldo do devedor. Ah, vai bater lá no saldo do devedor. Exatamente. Agora, se tu quiser utilizar os 300 mil da própria carta, Ah, entendi. O lance é pro saldo do devedor. Exatamente. Então o meu lance não pode ser maior que o meu saldo do devedor? Não, não. Daí é o lance de quitação, né? Entendi. Ah, tá. Aí tu pode quitar a qualquer Pode, momento? pode quitar a qualquer momento. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Fiz o consórcio lá, tava voando, tava na ponta dos cascos, eu tava fazendo um consórcio de 4 pontos por mês, tava legal, e daí a casinha caiu, tá? Acontece. E aí? Porque como é que funciona hoje? Uma das maneiras de você perder dinheiro no consórcio é a desistência, que é um ponto. Mas a HS ela cria algumas alternativas para o cliente não precisar desistir. Nós não fizemos um negócio para alguém perder dinheiro. Claro. Nós fizemos cliente ou ganho ou Todo mundo ganha. paga juros. Exatamente. Então, se chegar um momento, que aconteceu muito na pandemia, do cliente acabar se apertando, não conseguir pagar, a HS ela disponibiliza que o cliente fique 2 meses sem pagar a parcela e a cota dele não vai cancelar. Ou seja, no terceiro mês, se ele voltar a pagar, a gente pega aquelas 2 parcelas pendentes e deixa para descontar na hora da contemplação.
ou faz um rateio dividindo as demais. E o cliente pagando, ele já volta para concorrente. Nesses 2 meses que o cliente não pagou, simplesmente ele fica fora do sorteio. Mas é uma forma de tentar auxiliar o cliente para não vir ao cancelamento. Mas se acabar tendo cancelamento, existe uma cláusula contratual onde o cliente tem uma porcentagem de perda e o restante ele recebe quando ele for contemplado ou como cota excluída, um sorteio que ocorre todos os meses pelos cancelados do grupo, ou no final do seu consórcio. Então, assim, ele desistir hoje não significa que ele vai pegar de volta parte daquele dinheiro que Não, deu. não, porque daí isso mexe com o saldo em grupo. Sim, Aí é eu isso que eu, prejudico as pessoas que estão pagando em dia. é Então, isso que eu é por queria isso que eu entender. sempre digo para o nosso cliente, nós não podemos confundir consórcio com poupança. Isso. Quando sacar o que ele quer. Exatamente, exatamente. E essa questão de não poder retirar o dinheiro foi criado justamente para isso aí. O cara decidia ir para a praia, ele queria sacar o dinheiro que ele fez um planejamento. E não é assim que funciona. Consórcio é investimento. É para tu ganhar dinheiro que tu compra bens. Então a gente sempre busca diversificar. Ah, eu posso pagar 1.000 por mês, cara. Tu gosta de guardar dinheiro na poupança? Gosta. Então deixa 500 na poupança e os outros 500 no consórcio para diversificar. Esse é um ponto que a gente sempre trabalha com o nosso cliente e realmente para ele entender do A ideia é ter projeto. um poupancinho lá para, Exatamente. se o bicho apertar, você não compromete a tua. Exatamente, eu sempre digo, não é bom tu deixar tudo num ato só. Então é bom tu diversificar. O consórcio é um excelente investimento dentro do controle financeiro, mas é importante tu ter tua reserva de emergência guardadinha para uma necessidade por aí lá e poder retirar. Como é que funciona esse negócio da carta contemplada, tá? Eu sei agora do cara que. Nós falamos desse lado de cá, tá? Do cara que foi contemplado pelo negócio, ganhou lá porcentagem em cima, ou segurou a sua carta, enfim. Mas o cara quer comprar, porque eu vejo assim, muito assim, o cara correr atrás da carta contemplada. Eu mesmo comprei o carro sem entender, tá? O meu primeiro carro eu comprei via carta contemplada, pô. Mas eu não entendi isso, assim. Chegou lá pra Só mim, comprou. o juro era menor que o financiamento e foi. A carta contemplada, depois eu me lembro que via lá as cópias do sorteio, do A consórcio. carta, a carta contemplada civil na ela nada mais é que um planejamento que eu fiz que eu estou vendendo para ti. Uhum. Resumo isso aí. O que ela tem? A gente chama de ágil, que é o juro que eu estou Isso. cobrando para você pegar esse no planejamento. Essa carta está disponível no mercado de cartas contempladas, o cliente tem necessidade imediata, ele vem buscar, ele dá uma entrada, que é o valor que o cliente final, o cliente contemplado está pedindo, Uhum. e ele vai ter o crédito à disposição para ir lá e comprar um carro ou comprar casa. A ideia é hoje que a carta contemplada, tipo, o cara que quer comprar um imóvel amanhã, quer comprar um carro amanhã, ela ainda é mais vantajosa do que o O financiamento. atualmente, porque o financiamento está Essa elevado, né? também. Então, ainda é que a ideia é que ela seja mais Mas, atrativa. uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu indico para o meu cliente, sendo sincero, meu cliente que vende a carta, uhum. eu indico a ele não vender a carta barata. Sim, Porque claro. talvez ele pagou 2, 3 anos no planejamento. Uhum, E a gente, muitas vezes, a gente precisa reeducar. Porque eu vou te falar, Jonas, tu tem tua casa própria, né? uhum. Mas talvez tu Mais ou tenha. menos. Tu tem interesse em comprar um imóvel na praia, alguma coisa? Não, não tem. Não, não, Um carro. Tem teu carro hoje? Tem interesse em trocar um dia teu carro. Não vai ficar a vida inteira com ele. sim. Concorda comigo, né? Uhum. Daqui 3 anos tu vai Tá trocar teu querendo me carro. vender já. Não, vou te perguntar. Por que tu não tem um consórcio hoje para trocar teu carro? Que é o grande problema. Entende? A gente sempre deixa para pensar no Na hora que consórcio tem que precisar. na hora e não é assim que funciona. Uhum. Então eu sempre digo, quando o cliente chega a buscar uma carta contemplada no escritório, ele tem que estar preparado para pagar aquilo que o meu cliente está pedindo. Tá, não, E eu já entendo. tive algumas brincadeiras que o cliente chegou e falou assim, mas o cliente que contemplou está querendo ganhar dinheiro nas minhas costas. Claro, Mas é evidente. o banco está ganhando preço, mas Mas deixa eu te perguntar assim, eu chego lá agora para comprar uma carta de crédito. Eu, Júnior, Sim. olha, eu preciso que tu me arrume aqui, vamos arredondar, 1 milhão, Sim. tá? Quero que tu me arrume 1 milhão. Eu tenho uma carta contemplada lá, que diz para mim, a entrada é 100 mil, tá? Como é que funciona? Todo esse processo é contigo? Porque no banco eu tenho todo o processo de aprovação de crédito. Como é que funciona esse processo Primeiro dentro ponto, da HS? primeiro ponto nós é o quê? Nós vamos te pedir um sinal para nós fazer uma pré-avaliação. Uhum, O que é essa pré-avaliação? Nós vamos verificar se a tua renda vai ser compatível com a renda necessária. Vamos verificar se o imóvel é passível, ou o veículo é passível de alienação. uhum. A gente faz essa pré-análise justamente para quê? Para o cliente não pagar a entrada e depois o processo trabalho. Sim. Então, isso é feito também aqui pelo escritório. Quando a gente faz a pré-análise, já aprovou, agora sim a gente faz o pagamento da entrada, para daí sim dar o andamento do processo de contratação. Então, é assim que funciona hoje o processo. Tudo dentro do escritório da Lucro. Entendi. Uma responsabilidade, né? Responsabilidade. Vamos falar de um outro assunto que tem a ver. Cara, o que a gente percebe de vocês é que vocês viraram expert em vender, né? Cara. Como é que é esse processo aí? Porque tu tem técnica por trás disso, né? De tu captar o cliente, tu buscar, às vezes, o lead frio, o cara fala, a lista fria do cara que nunca conversou antes, ligar para fazer venda, às vezes a lead quente.
Enfim, como é que é esse processo para vocês ali, para ti, para tua equipe? Como é que é essa preparação? Jonas, na verdade, hoje, cara, graças a Deus, graças ao trabalho que a gente tem nos últimos 6 anos, 60% do nosso novo cliente é indicação. Então, assim, ou seja, o cliente que fez consórcio com nós, que contemplou com nós, que ganhou dinheiro com nós, que comprou o seu bem sem pagar juros, ele mesmo faz o trabalho de indicar para o. É o E marketing aí mais daí a eficiente que gente existe, sabe né? que isso aí é uma indicação que já vem quem? É. Por quê? Porque aquilo que dá certo, outras pessoas também que dá. Então, hoje a gente trabalha nesse sentido. Mas, claro, que por trás disso tem uma equipe. Uhum. Hoje a gente fecha em média de 60 contratos novos por mês. Isso aqui é bastante. Exatamente. Nós E fechamos até o ano agora com 106 milhões. eu estava conversando uns dias atrás com outro empreendedor aqui, que a gente falava assim, a maior dificuldade que existe hoje no mercado é encontrar vendedor bom. Ou é preparar o vendedor, ou é instinto técnico, tudo tem que estar aliado. E tu trabalha só com vendedor no fim das contas, né? Só com o vendedor. Cara, eu digo assim, hoje o vendedor ele tem que correr atrás. Se nós ficar dentro do escritório sentado esperando o cliente chegar, a gente sabe o que vai acontecer. Então, para você nós somos falar de hoje. Cara, hoje nós temos carro da empresa Espaço, no vendedor, temos um carro que está em Seberi, com o vendedor, e temos um carro que está para lado de Redentor naquela região. Então, todos estão na rua. O que eles estão fazendo? Eles estão conversando, estão entendendo a dor das pessoas, a necessidade. E dentro disso aí, entra o perfil do cliente, que é o quê? Mostrar para o cliente que aquele produto pode auxiliar ele. Talvez não agora, mas daqui 3, 4 meses, um ano, ele vai precisar. Então, é trazer essa situação do consórcio é uma possibilidade que ele não vai perder dinheiro, e sim, para cumprir o objetivo. E a nossa equipe, cara, é uma equipe aí que tá junto há praticamente, se eu somar meu vendedor mais antigo, tem mais de 3 anos de idade. Então, é o que? Eu que vem preparado, mas já trabalhava com consórcio antes. Todo mundo tem que ser vendedor. Tu é vendedor também do teu produto. Mas a nossa equipe não descansa e sempre, o principal ponto que a gente fala, entende a dor do cliente. Se tu entender a dor do cliente e não quiser somente vender por vender, tu tende a ter cliente pro resto da vida. É por isso que hoje o nosso principal índice de clientes é de indicações. Existem, estipula métodos, como é que é lá? Tu, como gestor, assim, tu chega pro teu vendedor novo, chega lá e diz, ó, tem que esse aqui é o passo inicial. Na Como é verdade, que funciona assim? como que a gente estipulou hoje é trabalho. Que a venda, ela acontece naturalmente se tu fizer o trabalho como tem que ser feito. Então, o que a gente trabalha hoje? Dentro do escritório, com vendedores novos, é o quê? É trabalhar uma meta diária de oferecimento, né, de visitas, de prospecções. Então, a gente trabalha nesse sentido. E, cara, lá no escritório, cada um cria sua meta. Nós temos uma meta geral que é da HS Consórcio. Né? E a gente chega no dia 27, primeiro dia da reunião que a gente faz. Pessoal, nossa meta desse mês é tanto. Quem Vai tu lá. vai escolher? Ah, cara, eu quero 2 milhões. Eu quero 1 milhão. Quero 2 milhões de dinheiro. Então, cada vendedor cria sua própria meta. E isso é muito importante porque eles veem o potencial que ele mesmo tem. Diferentemente de eu chegar e dizer, ó, tua meta é 3 milhões. O nosso vendedor esclarece só para meta. E eu vou dizer, dificilmente ele não bater. Nós temos um recorde no escritório, né? Daí tu escolhe o primeiro, né? É. Aí tu bota pressão nos outros, assim. Eu acho que nós, eu como Bem gestor, tranquilo, cada um escolhe assim, a minha é 10 milhões. e eu já como gestores, a gente também tem que acompanhar a equipe, né? Claro. Para mim poder cobrar a venda, eu preciso demonstrar que a venda acontece. Então, nós temos uma competição dentro da história de Portela e Frederico também, onde, cara, ninguém quer perder para ninguém. E eu não quero perder para ele também. Então, é uma competição sadia, mas que isso auxilia, o que é o nosso cliente. E a gente vai correr mais atrás. Vai apresentar para mais pessoas e, com certeza, auxilia no crescimento da Lucro e da HS Consórcio. Aí o próprio vendedor faz essa administração ou tem um outro braço? Como é que Aí funciona? nós temos o braço administrativo. Tem um braço O administrativo. nosso vendedor hoje ele faz o processo da visita, da venda, né? Ele faz um pós-vendas, um acompanhamento do cliente Claro. até o final da contemplação, mas por trás a gente tem um corpo administrativo. É porque eu vejo que tem um sistema, essa parte administrativa, ela é longa, né? É muito importante. Burocrática, né? Sem o administrativo, o escritório não anda, né? Porque o administrativo que faz o envio dos boletos, que faz o envio de lances, o administrativo que faz o processo de contemplação. Então, hoje a parte administrativa, ela é tão importante quanto a venda. Só tu tá na ponta da lança e ao mesmo tempo no administrativo, que já é Sim, hoje sim. Faz essa gestão completa de venda administrativa. Eu fico mais com os vendedores na parte comercial e o G fica mais gerenciando a parte administrativa da empresa. Tem uma teoria que diz que quando a empresa tem dois sócios, um tem que ser administrador ou tem que ser vendedor. Exatamente. Eu sou mais empolgado, né, geralmente. Então, tem que ser nesse sentido aí que vem dando certo, né? Que bacana. Como é que é hoje os canais? Como é que os canais que a Lucro usa hoje
O cara quer conversar com você, às vezes o cara não tem tempo, quer só tirar algumas dúvidas, ainda está naquela dúvida, eu vou, não vou, faço, não faço. Cara, Como é que você é é? no nosso Instagram, né? Vocês conhecem, tem os contatos meu, do Jean. Depois até eu quero passar para vocês aqui. A gente tem um facilitador de ir até o cliente, se o cliente precisa, a gente sabe do dia a dia. Nós temos um diferencial, eu principalmente, de atender muitos clientes após o horário de trabalho e aos finais de semana, porque eu sei que o cliente, o empresário que trabalha com aquele assinado, o cara precisa estar trabalhando. Uhum. Então, quando que ele vai poder conversar comigo? Geralmente após às 18 horas. Então, a gente tem esse diferencial, porque, cara, o nosso cliente nos contata, fala qual o objetivo dele e diz como melhorar a reunião. Eu vou atender de forma digital, que é uma opção para quem mora fora, Uhum. né? Ou presencial. E vou ser bem sincero, eu sempre busco o atendimento presencial. E daí realmente eu entendo qual que é o objetivo do cliente, qual que é a dor do cliente, né? Porque a gente sabe que senão fica uma negociação um pouco mais difícil. Mas hoje tem diversos canais para nós conseguir poder atender. Qual é que é o menor de todos os consórcios que o cara pode fazer? Tipo assim, eu quero começar bem por baixo, bem de boa. Qual é O que é? menor que a gente tem no quesito de veículos, tá? Uhum. Podemos até frisar, o diferencial da HS é que nosso consórcio de veículos serve para moto, para carro, para jet ski, náutico, enfim, é gigantesca o portfólio. Uhum. Veículos até 10 anos de uso. Então, cara, às vezes tem pessoas que pensam, tá, mas se eu comprar um consórcio, tem que comprar um carro zero? Não. O veículo pode até ter 10 anos de uso, isso é importante. O menor crédito que nós temos hoje de veículo é de R$ 34 mil, onde a meia parcela é 197 mil. É tudo fácil com ninguém. É baratinho, né? Vai. É baratinho. E o Então, maior? o maior hoje de veículo é R$ 800 mil. 800 mil. Hoje, se eu trouxer para o imóvel, nosso menor de imóvel hoje, que serve para terreno, para construção, para reforma, é de R$ 100 mil, onde o investimento mensal de meia parcela é 340 mil, e o maior é 2 milhões. Então, aí, tô tendo que... Lembrando que o cliente ele pode juntar várias contas. Então, eu quero 10 milhões, fazer 5 cartas de milhões, pode fazer 10 cartas de milhão. Cada cliente cria a sua teoria, a sua alternativa para aumentar a possibilidade daquele assunto. Muita inadimplência? Cara, não. A gente tem um controle que isso é o principal, tá? Para quem entendeu, que a HS, ela não nos controla pela venda. E a venda é importante, é claro. Mas o nosso controle é pela inadimplência. Não adianta vir aqui te vender 1 milhão, pagar 2, 3 parcelas do cara que fala. É prejuízo para ti e prejuízo para nós. Nós temos um sistema de estorno, então não adianta nós vender uma venda mal feita. O cliente para de pagar, nós vamos perder a comissão. Para daquele risco. Então, o que acontece? Que a HS ela controla o nosso inadimplência. Ou seja, por isso que a gente tem um trabalho muito grande de cuidar na venda, para ver se nós vamos realmente auxiliar o cliente para que ele não pague, não pagar ninguém. Então, esse controle administrativo hoje da inadimplência está bem focado realmente para auxiliar o cliente que ele não perder. Que a empresa sobrevive, você, no caso, como empresa, sobrevive da comissão de sobrevenda. Da comissão superior. Essa é a estrutura hoje, funcionar sobrevivendo. Então, a gente tem que fazer um trabalho legal, um trabalho importante para realmente conseguir. E daí foi um dado interessante, né? Nós estamos aí eu passei dando da consórcio, mas acabei no início sendo vendedor externo do corretor da Novo Hamburgo, mas o escritório agora vai fechar 5 anos. 5 anos, já foram, vai fechar 5 anos. Nós temos hoje mais de 1.800 clientes ativos, e se nós buscar carteira de registro, a gente está falando de mais de 350 milhões de gestos. Então, isso é um número muito importante. Sem falar no número de contemplações, que eu não vou saber de citar agora, mas também é um número gigantesco. É só pegar o mês passado, o mês de tem que ser acompanhado. Todo mês tem, né? Todo mês tem, cara. E isso só vem crescendo, né, Jonas? Agora a gente fechou janeiro aí com 106, acho que fechamos o ano de 2025 com 106 milhões. A gente tinha fechado 2024 com 78 milhões de vendas. Então, isso dá um baita crescimento. E a nossa ideia agora é bater 130 milhões para o ano de 2026. Já pega, né? Depressão, é. É pressão, cara. Mas essa meta é vocês que traçam a HS? Nossa pressão. A HS não é uma meta para vocês, né? Cara, a HS é uma das que direciona. Sempre custa em torno de 20% de crescimento do ano anterior. Uhum. Mas eu acho que, além da HS, nós mesmos quebramos. Porque se tu não tem uma meta traçada, que eu sempre digo, a meta, ela está ali não somente para ser atingida, ela tem que ter um objetivo. Uhum. Agora, se não tiver uma meta, para qualquer lugar que for, tá bom. Uhum. Não, a gente quer, assim, 30 milhões, a gente quer subir no palco, provavelmente, a gente quer ser destaque a nível nacional, e a gente quer estar auxiliando o nosso cliente na redução de custos. Bacana, muito legal. Só para a gente fechar, assim, vamos supor aí que o cara quer fazer hoje o cara quer fazer um consórcio hoje e tal, escolhe lá o seu valor, determina a sua parcela a ser paga. Qual é que é o próximo passo dele? Próximo passo, se ele escolher fazer o consórcio, primeiramente ele nos visitar, nos chamar, para nós explicar para ele. Após ele começar a fazer, a HS não tem taxa administrativa, taxa de adesão.
Então, isso é muito importante. O cliente, para ele começar a participar do sorteio agora, em fevereiro, simplesmente ele paga a primeira parcela. Eles vão vai em fevereiro. Entendi. Antigamente, o cara, fazer um consórcio de R$ 100.000, tinha que dar R$ 3.000 do cara, só para ter que pegar a tal vaga direito. Hoje não tem. Hoje, quer um consórcio de 100 mil para começar a planejar a reforma na tua casa? Cara, 350 tinha que começar. Enquanto agora, nesse que hoje é um facilitador muito grande. Então, o que a gente faz? Fecha com o cliente, busca um grupo adequado, que vem um ponto importante. Hoje, os grupos da HS contemplam de 8 a 12 cotas por mês. Então, busca um grupo adequado para colocar o cliente, encaixa a cota que ele escolhe, porque o cliente escolhe o número da cota dele, e já dá sequência no processo. Deixa eu perguntar outra coisa. A HS Consórcios, daí você traz a Lucrou, ela não é um banco tradicional, né? O cara tem confiança, na teoria, estão com confiança maior do que o Sicredi, no Banrisul, no Banco do Brasil, do que lá tem por trás um grande respaldo. Como é que funciona a questão assim, de segurança do cliente, né? Na verdade, Porque assim, às vezes o cara está investindo, nessa forma de investimento de R$ 1 milhão, né? Você chega lá e diz para mim, ó, ao longo dos próximos tantos meses, eu vou te dar, vou entregar para você administrar para mim, cuidar para mim R$ 1 milhão. Como é que funciona esse mercado por trás? Como é que é a resolução do Banco Central? Como é que funciona isso? É uma ótima pergunta, sabe? Muitas vezes, quando vai esse negócio de consórcio, um ponto de finalidade. Essa empresa, ela é filiada à BAC, que a BAC é quem controla a administração de consórcio do país. Então, se a empresa tiver no hall de empresas que estão na BAC, já pode confiar. Outro ponto importante, para a HS poder trabalhar, a HS tem que ter vinculação ao Banco Central. Então, hoje, o mesmo fundo garantidor que o Sicredi tem, que o Banco do Brasil tem, a HS tem. Ah, ele tem o fundo garantidor de. Tem garantidor. E aí vem um ponto importante. Independente do que ocorra no mercado financeiro nacional, a única pessoa que pode sacar o seu dinheiro do consórcio é o próprio consorciado. Então, isso é um ponto importante, né, que o único cliente que pode sacar é ele mesmo do seu próprio dinheiro. Então, o fundo garantidor de cobre, mais financeiras, cobre também. O consórcio é uma operação muito segura. Né? A gente até acompanha agora as notícias do Banco Macro e tudo mais. O consórcio hoje está dando para das empresas, tem fundo garantido também. No fim, o cara não. E aí é um ponto importante, né? Eu sempre falo assim, Jonas, HS, e é um ponto para eu ensinar para vocês. Sabe como é que surgiu o HS? Sim, Na época que era a loja do Erval, o sim. Grupo Erval, tinha dois irmãos. O Grupo Erval vendia consórcio para uma outra empresa, São Paulo. Essa empresa acaba quebrando. Que é mais ou menos a história que estavam pedindo aí. E aí, na época, o presidente da HS Consórcios, atual presidente ainda, o seu Agnello, ele disse, não, todas as pessoas que contrataram consórcios com a Erval, nós vamos assumir. Ou seja, a PS pegou cartas imobiliárias, cartas de veículos, que o dinheiro não tinha ido para eles, já recebeu comissão igual nossa. Pegou e assumiu a bronca e pagou para todos os clientes os bens que eles tinham comprado. Então, isso mostra o quê? A credibilidade e a confiança que o Grupo Erval nos dá de respaldo para a HS Consórcio. E foi ali que eles decidiram, não, agora já que a gente assumiu essa bronca, entregou esses bens, nós vamos abrir a nossa administradora de consórcio. Então, a HF surgiu em virtude de uma outra administradora que quebrou. Foi uma das maiores do país. O HS hoje é a maior administradora do país no plano imobiliário. São 32 anos, né, de administradora. É a única administradora no país que tem o crédito de até 2 milhões em cotas únicas. E que isso é importante falar também. Tem alguns administradores que, se eu quiser 2 milhões, eu preciso fazer 10 cotas de 200 mil. Eu não vou conseguir contemplar 10 milhões. Ah, porque o Banco Central não libera para ele um valor Exatamente, ou eles topam não ter, por não ter. é uma questão interna deles. HS não, HS, se o meu cliente chegar e vir, eu quero 2 milhões. Não precisa de muita cota. Com uma cota tem que conseguir 2 milhões. Na nossa região, compra qualquer casa com 2 milhões. Né? Tá vendo? Entende? Então, isso que a gente fala, né? Esses são alguns pontos que a HS vem diversificando. Forma de contemplação totalmente diferente tradicional. O banco tradicional tem 3 formas. O HS tem 6. Meia parcela. O banco tradicional tem a meia parcela, mas muitas vezes, quando tu contempla, tu não pode optar em reduzir. O HS foi para redução. Isso é interessante. Continuar pagando meia parcela. A ideia do público investidor, que é a venda de carta contemplada, tem bancos que não compram, que não fazem essa operação de recomprar do cliente. Eu sei porque tem muita gente que bate na nossa porta, você compra a carta do Banco X. Não, trabalho do HS Consórcio. HS tem esse diferencial. Então, o que eu falo? O consórcio hoje da HS, ele é muito mais voltado para quem quer fazer o quê? Guardar dinheiro, fazer um investimento e adquirir bens sem pagar juros. Só que quando que tu vai decidir o que tu vai fazer? Quando tu contemplar. Se tu desistiu de comprar tua casa, tu vende a carta com juros. Não quer vender, deixa aplicada a renda de juros do tipo. Ou se não, na pior das hipóteses, foi uma poupança vai ter gente lá. Então, mais ou menos isso aí.
Eu posso transferir para outra pessoa a titularidade do meu consórcio? Agora, a diferença, antes da contemplação tem um custo de R$ 50. E pós-contemplação, como já tem bota contemplada, é um custo de 1% do valor do cliente. Tipo assim, eu devia passo para um. Não quero mais, vou passar para o meu pai. Posso fazer isso. Faz alguma colocação? Eu acho que você colocar. Que diferencial que a HS tem? Tá? Agora eu falo um outro diferencial. É a compra integrada para isso. Por exemplo, meu pai quer a casa dele. Né? Se eu tiver uma carta de crédito imobiliário, eu, como filho, eu posso ir lá e comprar a casa do meu pai. Se morando, eu o dinheiro para quê? Então, a gente parece tem esse diferencial. Tanto no veículo quanto no imóvel. Outro ponto importante, a carta da HS Consórcio permite quitação de financiamento. Então, o cliente foi lá e quitou, a gente tem uma taxa de juros hoje, daqui 2, 3 anos, o cara ele vai quitar. Então, acho que fica só a forma de quitar. O consórcio da HS permite que seja financiamento. Então, é um produto que tem muitas finalidades. Posso comprar o carro da esposa, por exemplo? Não, aí não, porque daí ele já tem a questão do casal. Isso não pode ter para filho, entre irmãos. Ah, Mas dentro do teu próprio vínculo ali, matrimonial, não pode pôr. entendi. É a única regra que não tem. Mas eu sinto porque a maioria dos bancos administradores, eles trabalham com até terceiro grau de parentesco. Então, até o terceiro grau eu não posso fazer a compra e venda direta. Aliás, não posso permitir. Então, são diferenciais que no mercado hoje fazem muito sentido. Muito bem. Júnior, que legal ter você aqui com a gente, falando um pouquinho de consórcio. A gente em breve vai voltar a falar disso, é um assunto que tem muitas perguntas, até pedir para o pessoal que está nos assistindo enviar perguntas para a gente estar armazenando e depois a gente puder. E deixar para o pessoal, né? Só dá lá, procura a Lucro. Puxou, gás consórcio. A Lucro está aqui em Fernando Portela, está em Frederico Westphalen, mas entre em contato com o Júnior pelo WhatsApp, entre em contato com o Júnior pelo Instagram, pelas redes sociais. Vai lá tomar um chimarrão, bater papo. Conhecer, eu sempre falo, Conhecendo. o principal ponto é a pessoa entender como é que funciona. Tem uma estrutura legal lá para receber o pessoal, né? Vale a pena conhecer, cara. Agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, apresentando, agradeço a parceria, agradeço a oportunidade de apresentar o consórcio para vocês que entenderam e hoje nossos clientes também. E a nossa ideia é isso, para divulgar o produto e ajudar pessoas a realizar ações sem pagar juros e por ganhar dinheiro como seguir. Esperando ser contemplado, né? Falta um pouco pensar, tá vendo? Nossa, também. Claro que sim, né? Daqui a pouco já estou na frente de muitos que querem contemplar e não fizeram ainda. Mas vai que, né? Com certeza. Valeu, tá? Eu agradeço. Valeu, obrigado, abraço. Pessoal, apagamos as luzes. Em breve voltamos com mais um episódio. E aí, galera?